Olá, bom dia, paz a todos. Espero que você esteja aí passando assim mais um momento bom, teve uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso e você está levantando preparado, cheio de energia, cheio de vontade de lutar, de passar o dia trabalhando naquilo que você faz, se esmerando. E esse é um novo dia que o Senhor nos deu, um presente de Deus para a nossa vida. A sua mente está bem fresquinha nessa manhã, cheio de ideias, cheio de coisas para fazer, mesmo cheio de algumas responsabilidades, mas o dia está começando. Sua mente descansou, seu corpo descansou. Eu quero que você, mais uma vez, comece do jeito certo. Comece parando esse tempo, ouvir mais essa ministração nessa manhã, porque eu sei que essa ministração é mais um acréscimo de Deus na sua vida, né? É mais uma palavra de Deus e vai ajudar você no seu dia a dia e nesse dia de hoje, viu? Eu não tenho dúvida disso. Deus abençoe, aproveite aí, medita bem nessa palavra, deixa ela entrar no teu coração para que ela possa mudar tudo que tem que ser mudado na sua vida. How many of you have ever received unfair treatment? Jesus said it is impossible that no offenses should come. Do you have the right to be offended? Offense is a snare, a trap, An offense is the bait of Satan. the bait of Satan. John Bevere's best-selling book has changed lives all over the world. God's word, his promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents the Bait of Satan curriculum, a 12-part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Estamos prontos para começar. O currículo em vídeo A Isca de Satanás, lição número 9. Estão prontos? Vamos revisar um pouco do que vimos a noite passada. A noite passada vimos, na verdade, que Jesus é chamado a rocha da ofensa, certo? E a noite passada descobrimos que ele ofendeu pessoas por onde passou. Sabe, é uma coisa impressionante quando vemos a quantidade de pessoas que ele ofendeu, amém? A verdade ofende. Se você puder se ofender, amém? E Deus vai usar isso, então ou você cresce ou tropeça, amém? Mas vimos na noite passada como Jesus ofendeu os fariseus e lembramos como ele fez a declaração. E eles não gostaram muito e os discípulos disseram, você sabia que você ofendeu os fariseus dizendo aquilo? Ele disse que os cegos guiem os cegos ao precipício. Ele disse, qualquer planta que meu pai não plantou será arrancada. Então ele disse, na verdade mostrou, que quando a verdade é pregada, isso trará ofensa, e essa ofensa Deus vai usar para arrancar aqueles que não são dele. Então vimos que ele ofendeu a sua própria cidade natal, pelo que ele pregou. E ele os ofendeu a um ponto que queriam empurrar ele de um barranco, e ele ofendeu até os próprios membros da sua família, o que para mim é impressionante. Seus irmãos, sua mãe, suas irmãs acharam que ele estava louco e foram buscar ele num lugar. E ele disse, quem são meus irmãos, a minha mãe e minhas irmãs, senão aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, amém? Alguém aqui é os irmãos, a mãe e as irmãs dele, amém? Certo, e então vimos que ele ofendeu até sua própria equipe, isso também me impressiona. Ele pregou algo, a equipe ficou ofendida e disse, isso é uma coisa muito dura. Então ele olhou para a equipe e disse, e começou a pregar mais duro ainda. E finalmente sua própria equipe, muitos deles, a Bíblia diz que não alguns, não poucos, mas muitos foram embora e não andavam mais com ele. Ele não olhou para o resto e disse, caras, vamos apertar os cintos, porque perdemos metade da equipe. Ele disse, caras, vocês também vão embora, quando falou com o resto. E então vimos que ele ofendeu até mesmo seus amigos mais próximos. Lázaro estava doente para morrer e os mensageiros de Maria e Marta, quando chegaram, de repente, Jesus estava ensinando, disseram a ele, Jesus, você tem que vir conosco agora. E a Bíblia diz que quando ele ouviu que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias. E finalmente, quando ele chegou lá, alguns dias depois, Maria e Marta, a primeira coisa que disseram foi, Senhor, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então vemos que Jesus estava ofendendo pessoas, onde quer que ele fosse. Nessa lição hoje à noite, eu quero olhar para o inverso. Eu quero que vocês vejam hoje o lado totalmente inverso do que Jesus fez ao ofender. Vocês vão entender do que estamos falando. Mateus capítulo 17, onde vamos começar hoje. No versículo 24,
nós percebemos que Jesus, deixa eu explicar algumas coisas agora. Jesus baseou seu ministério itinerante em Cafarnaum, muitos não entendem isso. Sua cidade natal era Nazaré, onde ele cresceu, mas ele baseou seu ministério em Cafarnaum. Então, Pedro, sabe, quando você está na sua cidade natal, você paga impostos, certo? Sabemos disso. Bem, Pedro estava no templo e estava entre as pessoas que coletavam o imposto do templo. E esses oficiais olharam para Pedro e disseram: Ei, o seu mestre, o cara que você anda seguindo, ele paga os impostos do templo? E Pedro ficou um pouco nervoso com isso e disse: Claro, ele paga os impostos. E então ele voltou imediatamente, e quando ele entrou no lugar onde Jesus estava assentado, Jesus se antecipou a Pedro e se antecipou ao que ele ia dizer. Porque muitas vezes, sabe, Jesus operava numa poderosa palavra de conhecimento. Então Jesus disse a Pedro o seguinte, veja o verso 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Agora, por favor, olhe para mim. Ele está fazendo uma declaração simples aqui que todos deveriam saber, mas eu vou deixar bem clara. Jesus olha para Pedro e diz: certo, temos reis, de nações, de reinos, e de quem eles coletam impostos? Eles coletam dos seus próprios filhos, os príncipes e princesas, ou eles coletam impostos de estranhos? Essa é uma pergunta bem simples, não é? E Pedro, claro, respondeu e disse: bem, eles coletam impostos de estranhos, não de príncipes e princesas. Na verdade, os príncipes e princesas se beneficiam muito dos impostos. Eles têm as melhores roupas do reino, vivem nas melhores casas do reino, eles se beneficiam dos impostos, certo? Que os estranhos pagam, correto? Agora veja isso. Verso 26, então Pedro respondeu dos estranhos. Jesus disse a ele: então os filhos são livres. Agora olhe para mim, por favor. Jesus trouxe uma questão aqui, na verdade ele fez a pergunta para trazer a questão. Ele disse: certo, então eles coletam os impostos de estranhos. E Pedro respondeu isso, e Jesus disse: então está certo. Os príncipes e princesas, os filhos e filhas dos reis, eles vivem livres, correto? Vamos, falem comigo. Vivem totalmente livres, são isentos de impostos, não precisam pagar impostos, certo? Então o que ele está fazendo? Ele está dizendo: ei Pedro, adivinhe, o meu pai é o dono daquele templo. Eu sou filho dele. Eu não preciso pagar impostos. Estão pegando isso? Os estranhos são os que pagam os impostos. Eu sou isento de impostos. Eu sou livre. Eu não preciso pagar impostos. Aleluia, certo? Todos começam a ficar felizes e se animar nesse ponto. Especialmente os que trabalham para ele, mas vejam o verso 27. No entanto, para não os ofendermos, estão pegando isso? Vai ao mar, lança o anzol e pega o primeiro peixe que vier, e quando você abrir sua boca encontrará um dinheiro, pegue-o e o entregue por mim e você. Agora espera aí. Esse é o mesmo Jesus que vimos na última lição, que ofendia todo mundo, todo lugar que ia. E ainda assim agora, com todo cuidado, ele diz isso. Certo, Pedro, eu sou livre, mas no entanto, para não os ofendermos, vá pagar o imposto. Agora, o que está acontecendo aqui? Por um lado, vemos ele ofendendo gente por todo lugar que ia, e por outro lado, vemos ele cuidadoso, não querendo ofender, embora seja livre. Bem, vamos comigo para Gálatas, capítulo 5. E é disso que eu vou tratar a lição inteira hoje, porque sabe, às vezes as pessoas não entendem quando nós, crentes, devemos ter um comportamento ofensivo e não temos. Amém? Porque deixa eu dizer, se a rocha da ofensa vive dentro de você, de um jeito ou de outro, você vai acabar ofendendo pessoas. Mas você tem que saber quando é certo ofender e quando não é certo ofender. E vamos deixar isso bem claro entre a lição passada e essa lição. Estão comigo? Gálatas capítulo 5, veja o verso 13. Paulo diz: pois vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Repita, liberdade. Apenas não usem a liberdade como uma oportunidade para a carne. Agora, outra palavra aqui para liberdade é a palavra privilégio. Você foi chamado para o privilégio. Desta forma, não usem o privilégio como oportunidade para servir o quê? A si mesmo, mas use-a
para servirem uns aos outros. Pelo amor, diga amor. Porque o amor entrega a sua vida. Você pode dizer amém? Agora, deixe-me dizer isso com muita ousadia. Há liberdade no servir, mas há prisão na escravidão. Você diz amém? Um escravo é alguém que tem que servir, enquanto o servo é um que decide servir. Paulo deixa isso muito claro, que devemos usar o nosso privilégio para servir uns aos outros em amor. Agora eu quero ler para vocês, eu escrevi algumas diferenças entre um escravo e um servo, certo? Um escravo tem que fazer. Um servo consegue fazer. Deixe isso agir por alguns minutos, certo? Essa é uma daquelas lições que nós pais devemos ensinar aos filhos. Mas agora temos que aplicar para nós mesmos como adultos, especialmente crentes, amém? Um escravo tem que fazer algo, um servo consegue fazer algo. Um escravo faz o mínimo necessário. O servo alcança o potencial máximo. Deixa eu dizer, você quer saber como ser promovido? Primeiro, o favor de Deus está na sua vida, mas você quer saber como ser promovido? Você quer? Comece a servir, ao invés de trabalhar. Comece a servir. Ou seja, trabalhe até 7:30 da noite uma vez. O chefe vai perguntar por que você ainda está aqui. Você diz, porque isso precisa ser feito e eu amo fazer isso. E você faz algo que não se espera de você, como varrer o chão, limpar o banheiro, algo assim. Acredite, você é promovido assim. Porque chefes sempre procuram servos, não funcionários. Um escravo é um funcionário. Na verdade, um funcionário é um escravo. Estão comigo? O escravo caminha 1 milha, mas o servo caminha a 2ª milha. Ele gosta de servir. O escravo se sente roubado, o servo dá. O escravo é preso, o servo é livre. Pense nisso. O escravo luta por seus direitos. O servo abre mão dos seus direitos. Agora, vá comigo, por favor, para Romanos capítulo 14. Eu vou abrir em várias passagens hoje à noite para deixar claro isso aqui. Romanos capítulo 14. Porque eu quero isso tão firmado no coração de vocês, para que não haja dúvida sobre quando você deve ofender e quando não deve ofender. Romanos capítulo 14, verso 1, Paulo diz, receba aquele que é fraco na fé, mas não para disputas ou coisas duvidosas, pois um acredita que pode comer de tudo, mas aquele que é fraco come apenas vegetais. Veja, isso que Paulo está falando aqui. Naquele tempo, os crentes tinham bastante consciência de que algumas carnes eram oferecidas a ídolos. Jesus deixou isso bem claro no Evangelho de Marcos, eu creio que foi no capítulo 7, versículos 18 e 19, que todas as carnes são limpas, que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai dela que o contamina, certo? E então o Evangelho de Marcos diz que ele fez todas as carnes limpas. No entanto, ainda havia cristãos ali que a Bíblia diz que tinham consciências fracas ou que eram fracos na fé. Em outras palavras, eles não aceitavam comer nenhum tipo de carne que eles achavam que eram oferecidas a ídolos. Muito embora a Bíblia claramente diga que aquela carne é santificada pela palavra de Deus em oração. Estão comigo? Então, Paulo está dizendo, recebam o irmão que é fraco na fé. Não o julguem, não disputem com ele, mas o recebam. Muitas vezes gostamos de discutir sobre certas coisas. Há certas coisas sobre as quais, ouçam, eu vou entrar em discussões com pessoas, mas há certas coisas sobre as quais eu nem argumento, você entende? Você tem que escolher os buracos em que joga. Estão comigo? Eu quero ler para vocês 1 Coríntios capítulo 8, versículos 4, 6 e 7. Você não precisa abrir porque vai levar muito tempo. Paulo disse aos coríntios porque eles tinham o mesmo problema. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, não é verdade? Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e só um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e por quem vivemos. No entanto, não há esse conhecimento em todos, ou seja, aqueles que são fracos na fé, certo? Porque alguns, pela consciência do ídolo,
até agora, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas e a sua consciência é contaminada. Então Paulo está dizendo, ei, ouçam, há pessoas que não têm o mesmo nível de fé que você tem. Receba elas e quando recebê-las não discuta. Estão comigo? Agora, o que Paulo está tratando aqui é que há cristãos que são fortes na fé e parece que esses crentes que eram mais fortes na sua fé estavam mais interessados nos seus direitos do que em servir uns aos outros. Eles eram muito fortes no sentido de toda a carne é limpa, Jesus limpou ela para mim, ele disse que é limpa, eu posso comer isso, não importa no que o povo creia. O que Paulo está dizendo é, você está considerando a si mesmo mais do que a seu irmão que é fraco na fé? Agora leia Romanos 14, verso 12. Então cada um de nós deve prestar contas de si mesmo a Deus. Verso 13, desta forma não nos julguemos mais uns aos outros, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então Paulo diz, não julguem uns aos outros. Não julguem a pessoa que é fraca na fé, e esta pessoa que é fraca na fé não julgue a que é forte na fé. Não coloquem entre vocês uma pedra de tropeço. Veja o verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Paulo está deixando aqui bem claro que, ei, há algo mais importante que seus direitos. Estão vendo isso? Agora, você pode se perguntar por que Jesus saía ofendendo pessoas por onde andava, mas ainda assim, por outro lado, ele não precisava pagar impostos, mas disse para que não se ofendam, vamos pagar. Deixa eu dizer a diferença. O único momento em que você encontra Jesus ofendendo é para obedecer ao Pai em verdade. Sempre que fosse para pregar em verdade, ele ofenderia, porque a verdade acaba ofendendo pessoas que não a abraçam. Mas você nunca vai encontrar Jesus ofendendo alguém por causa dos seus próprios direitos. Aí está a diferença. Toda a diferença está aí. Toda vez que nós insistimos nos nossos direitos ou privilégios, ao custo de ofender alguém, fazemos com que aquele irmão peque. Porque ouçam 1 Coríntios 8, verso 9. Ele diz, vede, porém, para que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Repita, tropeço. Diga de novo. Veja o que ele continua dizendo em 1 Coríntios 8, versos 11 e 12. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecas. Repitam, você peca contra Cristo. Agora ponha seu marcador aí, porque vamos voltar para Mateus 18. Mateus 18, por favor. Agora, imediatamente depois do final do verso 17 que acabamos de ler, quando ele diz, no entanto, para que não se ofendam, vai ao mar e lança o anzol, ele vai direto para o capítulo 18 e começa a falar como você deve se tornar como uma criancinha, certo? Mas então ele adverte imediatamente no verso 6, depois disso, ele diz, mas todo aquele que fizer um desses pequeninos que crê em mim pecar, repitam, pecar. Agora vamos ler de novo em 1 Coríntios 8. Ele diz, e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Quando você fere a consciência fraca de um irmão, você peca contra Cristo. Jesus diz no verso 6, mas todo aquele que fizer um desses pequeninos que crê em mim pecar, seria melhor para ele. Agora veja o que Jesus diz, isso é forte. Se uma grande pedra lhe fosse amarrada ao pescoço e ele se afogasse na profundeza do mar, ai do mundo por causa das ofensas, porque é inevitável que as ofensas venham, mas ai do homem pelo qual vem a ofensa. Se a tua mão ou pé te faz pecar, corta-o. Agora eu vou dizer algo. Se o privilégio que você tem como crente do Novo Testamento faz com que o outro irmão peque, corte-o. Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu comigo e Lisa. Alguns anos atrás, quanto tempo faz? Faz tempo, há quase 10 anos atrás. Eu levei Lisa e nossos 3 filhos, porque naquela época Arden não tinha nascido. Addison tinha 6, Austin tinha 3 e Alex 1. Eu levei Lisa, Addison, Austin, Alex e uma babá para a Indonésia. Agora, para a Indonésia é uma longa viagem. Basicamente, você voa para lá, vai indo, depois começa a voltar. Ok? É longe assim. Então levou coisa de 30 horas provavelmente para chegar lá. E eu digo, quando chegamos lá em Bali, Indonésia, nós estávamos exaustos, certo?
Saímos do avião, fomos pegos pelo pastor e ele organizou para ficarmos no hotel de um dos diáconos da igreja. Agora entenda, Bali é um lugar lindo, é uma ilha de resorts, mas o hotel desse cara não era o hotel mais legal que você já viu, e era em uma vizinhança da pesada. E eu lembro que chegamos lá e as paredes pareciam feitas de papel e havia cachorros lá fora na rua latindo a noite inteira. Bem, minha esposa mal conseguiu dormir, meus filhos mal conseguiram dormir. Então, na manhã seguinte, quando acordamos, estávamos totalmente exaustos, certo? Mas tínhamos que pegar um voo para Java e imediatamente começar a pregar, 2 vezes por dia, pelo menos, por 2 semanas, ok? Havia apenas um dia de descanso nas 2 semanas. E eu lembro que houve um dia específico em que pregamos 5 vezes num só dia. Era uma igreja de 30 mil membros, ok? E hoje, na verdade, eles têm 85 mil membros. É uma igreja magnífica, sabe? Eles têm cultos no meio da semana às 7 da noite, 10 da noite e 1 da manhã. Certo? Tem cultos no meio da semana até às 4 da manhã, ok? Eu fiz o de 7 e 10 da noite e, sabe, tinha 7 mil pessoas naquele. E então eles têm 7 cultos aos domingos. Então, sabe, era uma agenda ministerial muito, muito, muito ocupada, ok? Sabe o que era mais bonito? 60% daquela igreja era de muçulmanos convertidos. Mas então, terminamos as 2 semanas e eu lembro que estávamos em Java, sentados à mesa de café da manhã, nos preparando para voltar a Bali. Para mais alguns cultos, ficaríamos 2 dias e voltaríamos para casa. E estávamos sentados à mesa com uma mulher muito rica. E a mulher olhou para nós e ela meio que tinha descoberto sobre o hotel onde estávamos e onde íamos ficar de novo, o hotel dos cachorros latindo. E então ela olhou para minha esposa e disse, sabe, eu quero abençoar vocês. Sabe, tem um hotel 5 estrelas na praia de Bali. E lembrem, Bali é como Havaí, certo? Ela disse, um hotel 5 estrelas, eu quero deixar vocês com 2 quartos. Então eu vou colocar vocês lá e eu vou pagar tudo. E eu fiquei... glória a Deus, sabem? E meus filhos ficaram empolgados, a intérprete ficou empolgada, mas a minha esposa disse, querido, eu não me sinto muito bem com isso. E eu disse, não, imagina, tá tudo bem, tudo bem. Ela disse, mas John, sabe, o pastor é um dos diáconos, é o hotel dele. Eu disse, ele não vai se importar, essa senhora nos abençoou, não se preocupe, eu vou resolver tudo, deixa comigo. Então estávamos voando dentro do avião para Bali e minha esposa disse de novo, querido, não estou confortável com isso. Eu disse, Lisa, não se preocupe com isso, esse cara nos quer abençoados, é um pastor amoroso, ele vai ficar bem com isso, ok? Então pousamos, estamos esperando a bagagem e ela, querido, eu não me sinto bem com isso. Eu disse, querida, tá tudo bem, deixa comigo, tá certo? Fica tranquila. Então eu entro no carro com o pastor, olhei para ele e disse, ei pastor, eu tenho boas notícias. Alguém nos abençoou de verdade com o hotel 5 estrelas na praia, ela vai pagar tudo para nós. 2 quartos, eu disse a ele, então não precisamos ficar naquele hotel que ficamos quando chegamos aqui. Ele ficou bem quieto, não falou nada. E então eu disse, tudo bem? E ele disse, eu vou ser honesto com você. Eu disse, espero que sim. Ele disse, bem, você vai realmente ofender este homem? Se você ficar nesse outro hotel, ele disse, porque o hotel deste homem foi reservado hoje e ele guardou os melhores quartos para você, sua esposa e seus filhos. E eu imediatamente vi o que eu tinha feito. Eu disse, pastor, eu vou cancelar o hotel 5 estrelas. Eu disse, iremos com alegria para o hotel do diácono, porque eu já tinha visto que provavelmente tinha ofendido o pastor. Então, era um direito meu ficar no hotel 5 estrelas quando alguém ia me abençoar, absolutamente. Mas ia fazer com que 2 irmãos tropeçassem. Ia causar uma ofensa. E eu certamente prefiro não fazer com que alguém se ofenda do que usar meu direito de ficar no hotel 5 estrelas. Foi por isso que Jesus disse, quando você for a uma cidade e te puserem no lugar, abençoe, fique lá. Não pule de casa em casa, coma o que puserem para você. Ele está te dizendo como evitar um comportamento ofensivo. Estão comigo? Sabe o que é maravilhoso? Deus abençoou aqueles 2 dias, foi uma bênção. Estão comigo? Mas, rapaz, foi uma lição que eu espero não precisar aprender de novo. Sabe, Paulo fez uma declaração aos Coríntios, ele disse, sabe, o Senhor disse que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho, sabem, isso é um direito meu, mas eu escolho não usá-lo.
Eu vou trabalhar por minha conta, tenho meu negócio de tendas, eu tenho pessoas que me suportam. Mas ele percebeu que de alguma forma usar o seu direito com eles ia fazê-los tropeçar. Ele disse, eu vou passar para vocês saberem que meu coração está com vocês. Sabe, há certos direitos que temos como crentes do Novo Testamento que às vezes temos que dizer, sabe, eu vou abdicar disso por uma razão. Porque eu estou mais interessado em servir os meus irmãos do que usufruir dos meus direitos. E quando você vive assim, Deus se agrada. Porque Deus vê que você não está usando seus privilégios para servir a si mesmo, mas para servir a seu irmão em amor. Estão comigo? Então é isso que temos que fazer. Às vezes temos que nos perguntar, há algo que é um privilégio do Novo Testamento? Sim. Vai fazer com que alguém tropece? Pode ser que sim ou não. Sabe, outro dia eu fui tão abençoado, estava pregando em Portugal, e o pastor me considerou tanto, porque ele queria comprar uma garrafa de vinho e sabia que eu era americano. Ele disse, você se ofenderia se eu bebesse uma garrafa de vinho? Ele disse, não senhor, vá em frente, eu não vou beber, mas fique à vontade. Sabe, eu vou continuar aqui tendo comunhão com você, não vai me incomodar nada. Eu disse, os americanos bebem para se embebedar, os europeus para serem sociais. Eu disse, é uma grande diferença. Sabe, e eu fiquei muito feliz que aquele pastor me considerou sabendo que eu era um pregador americano. Vocês estão entendendo, as opiniões são diferentes, as mentalidades. Então, esta é a coisa que temos que determinar. Se nós vamos andar com Jesus, vamos ofender pessoas quando falarmos a palavra de Deus. Eu digo, eu já falei com pessoas o que Deus estava dizendo, elas ficaram com tanta raiva que saíram da sala. Mas era verdade, porque elas iam pecar de uma forma ou de outra, sabe? Literalmente, elas saíram. E eu as ofendi. Eu já ofendi pessoas enquanto pregava, pessoas vieram para mim tantas vezes. Disseram, não gostamos de você de jeito nenhum quando te ouvimos. Eu disse, bem, o que eu posso fazer? E disseram, mas agora te amamos, ouvimos o que você diz. E sabe, não eram os meus direitos que estavam ofendendo, era eu falando a palavra, a verdade. Mas então temos que chegar a um ponto em que sempre estamos dizendo, ok, minha prioridade não são meus direitos, meus próprios direitos, minha prioridade é não ofender. Estão comigo? Sabe, eu vou ser honesto. Se você vive numa cidade como Chicago, ou numa cidade como Dallas, você pode dirigir um certo carro, morar numa certa casa, tudo bem. Mas se você mora numa cidade pequena e dirige um certo carro e mora numa certa casa, você pode fazer crentes tropeçarem. Porque aqueles crentes têm uma fé fraca. Eles não percebem que Deus quer abençoá-los? Estão comigo? Então sabe o que eu faço? Eu digo, ok, o que vai ser mais inteligente aqui? O que vai dar certo? Porque deixa eu dizer algo. Meu direito de ter algo não é tão importante quanto fazer uma pessoa tropeçar e talvez ir para o inferno. É assim que temos que olhar para tudo. Foi isso que Paulo determinou quando disse aos coríntios, eu tenho o direito de ter uma oferta de vocês. Eu tenho o direito porque o Senhor ordenou que os que pregam o evangelho devem viver do evangelho, mas eu abro mão disso porque eu quero que vocês saibam que eu os amo como um pai. E eu não quero que ninguém tropece. Eu não quero que ninguém tenha razão de achar que eu estou pregando por dinheiro. Então deixa eu dizer algo a vocês. Vocês aqui dessa igreja, sempre tenham em mente que fomos chamados em amor para servir um ao outro e nunca levar ofensa em nosso comportamento por nossos direitos. Deixa eu dizer aos diáconos, lembrem que para cada pessoa que entra nessa igreja, você pode ser a diferença entre céu e inferno para ela. Essa pessoa pode estar vindo aqui pela primeira vez e se são maltratadas, se você não as trata como, sabe, bem-vindas à casa de Deus, se não as recebe com um sorriso, entendem o que eu digo? Você pode ter essa pessoa indo embora e nunca mais entrando em uma igreja. Entendem o que eu digo? Se você cuida da segurança, sim, temos que cuidar dos pregadores. Temos que assegurar que eles estejam bem cuidados e protegidos. Mas sabe, temos que cuidar das outras pessoas também, porque Jesus morreu por elas tanto quanto pelo pregador. Entendem o que eu digo? Agora, não me entendam errado, nós temos que honrar os homens e mulheres de Deus. Deus nos diz para fazer isso, há uma bênção nisso para que possamos ser abençoados. No entanto, Ele morreu por todos nós. O menor no corpo de Cristo, sabe, aquele pequenininho mesmo, aquele que é o menor no corpo de Cristo, é tão importante quanto o maior no corpo de Cristo. Então, quando mantemos isso diante de nós, a lei do amor, que servimos um ao outro em amor, sabe, não levamos à ofensa. Porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, esse foi um grande teste para ele, ele disse, não damos razão de ofensa em nada para que nosso ministério não seja culpado. E deixa eu ler isso para vocês em 1 Coríntios capítulo 10, verso 22, 23 e 33.
Ele diz: tudo é permitido a mim, mas nem tudo convém. Tudo é permitido a mim, mas nem tudo me edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem. Eu vou ler de novo. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. Desta forma, quer coma ou beba, ou o que quer que faça, faça tudo para a glória de Deus. Não leve a ofensa. Seja para judeus ou gregos, ou para a igreja de Deus, também eu procuro agradar a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio benefício, mas o benefício de muitos para que possam ser salvos. Romanos 14, o último versículo, verso 19. Desta forma, vamos perseguir as coisas que conduzem à paz e as coisas pelas quais possamos edificar uns aos outros. Aí está o seu grande teste, amém? Lembrem, em amor, sirvam um ao outro e não ofendam pessoas por seus direitos. Impactante, né? Que palavra abençoada. Que coisa boa, que mensagem, né? Das coisas que me chamaram a atenção dessa mensagem foi: muitas vezes nós fazemos coisas não por necessidade nossa, mas para não escandalizar, para não ofender, para não fazer mal para o nosso irmão. Eu conto isso de experiência própria, viu? Quantas coisas eu tenho feito, tenho deixado de fazer, tenho me mantido calado, simplesmente para não ofender ao meu irmão. Porque eu valorizo o meu irmão, valorizo a vida dele e acho que muitas vezes eu ficar calado e não ofender o meu irmão. Então muitas vezes nós precisamos nos sacrificar para isso. Quero orar por você nessa manhã. Pai, abençoe cada um que participou dessa manhã, dessa ministração, para que eles possam colocar em prática. Eu quero colocar em prática. Quero te pedir, Senhor, me dá força para colocar em prática toda essa palavra, todo esse seminário, para que a minha vida possa ser extremamente edificada e impactada por tudo que nós estamos vivendo aqui. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, um bom dia de trabalho para cada um, em nome de Jesus. Amém. Anotou tudo? Colocou lá o que chamou a atenção? Vai guardando que no final você vai precisar muito, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.